Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Sexta-feira, atendi novamente uma situação que eu já me reportei aqui algumas vezes, mas que é importante. O diagnóstico psiquiátrico, diferentemente do resto da medicina, ele não tem um suporte de exames complementares, como o resto da medicina tem, que pode dirimir as dúvidas dos médicos entre as várias alternativas diagnósticas. Eles podem testar essas alternativas com os exames complementares. Psiquiatria tem muito pouco de importância ainda do exame complementar em psiquiatria, talvez venhamos a ter, mas atualmente tem pouca importância, ou nem tanta importância como tem na medicina clínica como um todo. Então, como é feito o diagnóstico psiquiátrico? Fundamentalmente com a colheita de boa história. Se em toda a medicina a anamnese em grego significa recordar. Se a anamnese trazer à tona alguma coisa na memória, se em toda a história da medicina, em toda a medicina, a história do paciente é fundamental para orientar o diagnóstico, na psiquiatria ela se torna mais do que fundamental. É o pilar diagnóstico nosso, é a capacidade de colher uma boa história. E colher uma boa história implica em várias coisas. Geralmente, as pessoas que vêm a um psiquiatra, seja por conta própria ou por ouvir dizer, eles já têm histórias prontas. Todo ser humano gosta de criar uma narrativa pessoal para explicar tudo o que lhe acontece. Então, a tendência geral é que as pessoas cheguem com um começo e um meio e um possível fim já estabelecido na cabeça. E de tanto ir a profissional, muitas vezes essa história é uma história cristalizada, já é uma história fixa, que a pessoa repete, falando como psicodramatista, de uma forma conservada. Então, a capacidade de colher história não é apenas ouvir, e lembrando que ouvir é um ato fisiológico, mas escutar é cognitivo. Ou seja, ouvir é reconhecer som. Escutar é entender o contexto em que o som é emitido. Então, a capacidade de escutar um paciente nas nuances que ele conta, na forma com que ele conta, na entonação que ele conta, na mímica facial que acompanha, na pantomima corporal que acompanha. Todas essas questões, que aí entra o benefício de o fundamental de eu ter uma formação psicodramática. No palco, todas essas coisas são reconhecíveis como parte de uma personagem. Se um personagem caminha ligeiro ou caminha devagar, ele tem uma representação para as pessoas que o escutam ou que o veem, e aliás, novamente, ver é como ouvir, é um ato fisiológico. Enxergar e escutar são cognitivos, são interpretativos, são a capacidade de se compreender o que está sendo mostrado ou ouvido. Então, quando nós estamos diante de um paciente, não basta uma série de questionários com resposta sim ou não, com resposta raramente, frequentemente, muito frequentemente. Todas essas coisas repetem uma história que a pessoa já criou para si. E criar uma história, como todo paciente, todos os pacientes chegam com uma história, ou pessoal, ou contada para ele. Então, a nossa capacidade de ouvir e escutar principalmente, ver e enxergar o paciente, permite que nós expressemos para ele todas as dúvidas que a gente possa ter. Por exemplo, o paciente diz, muitas vezes eu fico irritado. Eu não posso pressupor que o muitas vezes dele pode ser o mesmo meu. Então eu vou perguntar para ele, e aí eu digo brincando, eu sou chato. O que é muitas vezes para você? Um paciente diz, eu nunca
faço algo e eu pergunto, esse nunca para você significa que você nunca fez ou é muito raro? Repare, todas essas nuances que são expressas tanto na linguagem verbal quanto na linguagem corporal, elas dão para a gente uma portinha de acesso ao mundo interior do paciente. Como dizia Moreno, o criador do psicodrama, a mente do outro não é acessível para a gente. A mente do outro não é transparente para nós. Ela é expressa por meio de comportamento e de fala. A ação do comportamento por conteúdo da fala e a entonação, a prosódia em que é emitido. Por exemplo, em português isso é muito comum, nas outras línguas isso é bem raro. Mas em português é muito difícil que nós usemos na linguagem coloquial por favor ou obrigado. A entonação de nossa voz é que traduz isso. Passe o sal aí. Não é uma ordem, a ordem é passe o sal. Mas a pessoa abrir uma porta para outra, você olhar e sorrir, se traduz como um obrigado muitas vezes. Em outras línguas é necessária a explicitação, mas em português não. Pelo menos no português brasileiro não. Então, essa capacidade que o profissional de psiquiatria precisa ter, já que nós temos que substituir os exames complementares que o resto da medicina desenvolveu, por essa capacidade analítica, sintética, de compreender. E essa palavra compreender, apesar de ser extremamente usada, mas ela tem uma conotação muito própria, desde que foi usada por as primeiras vezes em filosofia e em fenomenologia. Compreender, o prefixo com, significa junto com, é aprender com. Essa atitude de penetrar na portinhola que é aberta pelo paciente na apresentação dele, que nós possamos perceber como ele sente o mundo que ele percebe, como ele interpreta o seu mundo. Então, essa capacidade, que é muito artística da psiquiatria, é bem mais artística do que o resto da medicina, exige muito do profissional, faz com que as histórias médicas em psiquiatria possam ser sumárias ou possam ser muito ricas, possam ser superficiais ou possam ser muito profundas. E um porquê que eu estou insistindo nesse preâmbulo tão grande aqui? Porque o transtorno bipolar, que é uma entidade psiquiátrica, um conceito psiquiátrico de pessoas que ao longo da vida têm episódios claros de depressão e ao menos um episódio claro de elevação patológica do humor, que em psiquiatria nós chamamos de hipomania quando é mais discreta e mania quando é mais intensa. Mania em psiquiatria não tem a conotação habitual que as pessoas têm de ser maníaco, de ser mania que seria correspondente ao toque, como um ritual compulsivo. Mania para nós é uma elevação patológica do humor, uma euforia patológica, com todos os complementares que isso traz, em termos de hiperatividade, aceleração mental, desinibição e etc. As fases de mania são tão óbvias que dificilmente deixam de ser comentadas, porque elas são muito intensas, muito invasivas na vida de todos. Mas a hipomania, que não tem, a psiquiatria não tem a BNT, né? Nossos diagnósticos eles não são categoriais como no resto da medicina, em que ou a pessoa tem ou não tem, ou a pessoa tem uma pneumonia ou não tem uma pneumonia. Os exames vão excluindo coisas. Psiquiatria, nossos diagnósticos são o que nós chamamos de dimensionais. Então, imagine que entre um polo, hipoteticamente, 100% sadio e um polo 100% alterado, tudo isso aqui pertence à psiquiatria. As coisas que estão no polo claramente alterado, essas são muito óbvias, são diagnósticos de sala de espera. Mas a boa parte dos pacientes está nesse intermédio, nessa zona cinzenta, em que é preciso se ponderar sobre a atitude dele, para não se cair na atitude tanto discriminatória de julgamento humano da psiquiatria, como passar batido por coisas que são relevantes.
Nesse caso, uma pessoa que tem um transtorno bipolar e tem episódios de tipo 2, que é o bipolar tipo 2, é o que nós chamamos aqueles que têm depressão clara e hipomania, que é essa elevação mais discreta. Frequentemente, essa elevação mais discreta, mas muito frequentemente mesmo, ela passa desapercebida pelo paciente e pelos familiares. Porque como ela é discreta, ela passa como se fosse um resgate do período depressivo da pessoa e um certo direito dele de recuperar o tempo perdido deprimido, estando alegre, desinibido, com uma vida social mais intensa, com uma capacidade criativa maior. Então, uma hipomania discreta não é vista por boa parte dos pacientes nem familiares como o componente bipolar de uma depressão. E qual é a importância clínica disso? É porque tratar uma pessoa que tenha uma depressão bipolar, ou seja, ele tem transtorno bipolar tipo 2, ou seja, ele tem depressão clara e hipomania, com apenas antidepressivos, sem o estabilizador do humor, conduz a um agravamento sucessivo do quadro dele, com as situações que não se resolvem nunca. Mas como saber que na história do paciente, já quem nos revela é o paciente ou o familiar, o acompanhante, se eles não percebem essa atitude que é exigível pela gente, de tentar entender o que é que as pessoas veem. Então, por exemplo, essa semana passada eu atendi um paciente que ele descreve a si mesmo assim, com uma pessoa que sempre foi muito tímida, muito retraída, com pouca vida social. No decorrer da conversa, ele fala de um período que ele ficou muito diferente. É nesse aspecto que eu me refiro que nós precisamos entender o que são as palavras e os conceitos que as pessoas usam. Eu perguntei, diferente em que sentido? Não, eu fiquei muito alegre, comecei a sair muito, passei uns 3 meses assim, foi o melhor período da minha vida. Ou seja, essa pessoa que veio me procurar com um diagnóstico de depressão, ela tem na sua história alguns episódios hipomaníacos que não são relevantes para ele, porque para ele a hipomania funciona como uma cura. Ou seja, para uma pessoa tímida, que tem um traço tímido, que tem um comportamento socialmente retraído, ela, em algum momento da vida, ela se torna desinibida, socialmente aceita, atraente, com sex appeal, com um pensamento mais claro, cheia de energia vital, jamais essa pessoa vai descrever isso como uma queixa. Pelo contrário, ela vai dizer que isso foi o melhor período da vida dela. Então, por que a hipomania é muito mais complicada do que a mania? Porque a mania é tão óbvia que não tem como passar desapercebido. A hipomania, sim. A hipomania, frequentemente, ela passa desapercebido, e ao fazer isso, o profissional, que não é que não tenha o cuidado, é que muitas vezes você insiste com a pergunta e o paciente não consegue rememorar isso. A não ser que com o passar do tempo do contato com o paciente, nós venhamos rastrear esses lapsos pequenos em que ele define a hipomania como momentos felizes da vida dele, já que a vida dele sempre tinha sido cinzenta, ou pelo menos apagada. Em resumo, a finalidade disso aqui hoje é chamar a atenção de o exercício da psiquiatria, que é um exercício mais artístico do que científico. Ela é embasada nos fundamentos científicos, mas o exercício dela tem algo de arte, desse toque, que é daquele momento de você perceber algo que estava até então encoberto. Eu queria só chamar a atenção de vocês de que não é simples fazer psiquiatria. E por isso que exige sempre um tempo maior, um exercício maior e um contato maior. Quanto maior o contato nós temos com o paciente, maior o vínculo, e aí volta a palavra final. A questão fundamental da psiquiatria é a capacidade de estabelecer vínculo com o paciente. É a partir daí que os diagnósticos podem se tornar um pouco mais próximos da verdade. Tchau.